Bom dia a todos. Eu trouxe aqui um exemplo que está em andamento lá no Rio de Janeiro, uma iniciativa do governo federal, liderada pelo Ministério da Cultura, que talvez vocês já tenham ouvido falar, porque a ideia foi de criar um calendário de eventos para a cidade do Rio, para tentar superar a depressão que a cidade vive hoje, nesses tempos de crise, pós-Olimpíadas. Então, foi compreendido pelo governo federal que uma das vocações da cidade do Rio é fazer eventos. E esses eventos têm por natureza grandes eventos, carnaval, réveillon. O Rio de Janeiro tem essa vocação de usar a rua para fazer esses grandes eventos. E então, essa comissão do governo federal entendeu que deveria direcionar recursos, principalmente das estatais, que já apoiam deixa eu ver se eu consigo fazer isso andar, que já apoiam diversos projetos, mas de tentar canalizar os recursos com base em algum critério. E aí o Ministério da Cultura convidou a FGV Projetos para fazer um estudo da avaliação socioeconômica desses eventos. Isso vai muito ao encontro do que se disse na mesa anterior, especialmente o que o secretário Romildo Campelo falou. Então, o que nós fizemos? Nós concebemos uma metodologia que consegue, de alguma forma, determinar o impacto socioeconômico desses eventos. Então, eu trouxe aqui esse case, vamos chamar assim. Nós lançamos um questionário bastante detalhado, onde todos os produtores culturais que queriam apresentar projetos preencheram e encaminhavam via o site do Ministério da Cultura. Nós recebemos 831 formulários. Num primeiro corte, nós vimos que havia muita gente repetição ou em branco. Depois, reduzidos para 749, e aí nós fizemos já um filtro analítico, verificando se os projetos atendiam ao regulamento que foi proposto. E aí rejeitamos 71 projetos que provavelmente não se enquadravam no perfil, ou então, em termos de data, eles não eram projetos para o período de janeiro a janeiro de 2018. Né? Sobraram 678 projetos que foram analisados, e ainda assim nós vimos que 61 projetos não tinham respondido a todas as questões e não permitiam avaliação. Então, o projeto analisou 617 projetos. Desses 617, 66% eram na capital e 34% no interior. Somando tudo, nós temos esses números impressionantes, né? 847 milhões foi solicitado de apoio, sendo que os projetos, além do que eles solicitavam, tinham recursos de contrapartida de outras fontes, somavam 1 bi e 300 milhões. E, numa primeira conta de estimativas, somavam 14 bi 600, isso já depois do estudo feito, né, esse valor de 14 bi, gerando 385 mil postos de trabalho e retornos em tributos de 865 milhões. Como é que a gente fez isso? Né? Então, vamos falar aí dos critérios. Nós utilizamos 3 frentes de trabalho. Uma que a gente chamou de índice global,
Outra é o ROI, o retorno sobre o investimento. O ROI é uma metodologia que não é novidade, ela é ROI porque é Return of Investment. Isso é muito usado para investimentos de infraestrutura, e um índice de alavancagem econômica que também foi criado por nós, eu vou explicar no detalhe cada um. O índice global, ele mede o desempenho dos eventos nos 5 eixos estabelecidos no regulamento. Então, só voltando um pouquinho à fala do secretário, quando ele fala em analisar o PROAC, é muito importante que se coloque claramente os objetivos do que se quer analisar. Não é uma metodologia que é simplesmente replicável para qualquer projeto. Ela foi feita tailor-made para esse projeto, seguindo os 5 eixos estabelecidos, que eram esses: o impacto dos projetos no turismo, na geração de emprego e renda, na atração de investimentos, no impacto social e no potencial de continuidade e expansão. Então, esses 5 eixos vieram, vamos dizer assim, do nosso cliente, que é essa comissão do governo federal. E aí nós demos pesos a cada um dos eixos. Isso foi uma questão discutida também com o Ministério da Cultura, o que era mais relevante, o que nós queríamos analisar. O impacto no turismo, nós pedimos no formulário que eles respondessem essas perguntas: quantos dias durava o evento, a estadia média do turista, o gasto na organização do evento, número de participantes locais e número de turistas estrangeiros, de excursionistas, turistas estrangeiros e o gasto médio por turista. Então, isso requer uma experiência anterior, né, de outros eventos para poder mensurar isso. O impacto na geração de renda também considerou o número de dias, o número de estadia média do turista, gastos na organização do evento, o número de participantes... Não, aqui está errado. Bom, enfim, não é a mesma coisa, era número de empregos, né? Ali eu acho que houve um probleminha ali na montagem. O impacto na atração de investimentos, previa se havia algum investimento em infraestrutura fixa, né, alguma reforma, alguma adaptação, e o potencial de geração de empregos. Então, se havia algum tipo de criação de restaurantes e lojas e esse tipo de coisa, comercialização de negócios, né, de souvenirs, esse tipo de coisa. O impacto social, ele prevê, então, a utilização de mão de obra local, contratação de empresas locais, valorização da cultura. A cultura está dentro do social, porque todos nós que atuamos na área de cultura, a gente sabe como é muito difícil mensurar o que é a valorização da cultura local. Então, entrou dentro do impacto social. Se o evento deu gratuidades além daquelas previstas na lei, o local da realização do evento, então, se é um local de fácil acesso, de cobrança de ingressos, esse tipo de coisa, se ele criava alguma sinergia com projetos sociais e o incentivo à participação da população na organização do evento, além de assistir ao próprio evento. Potencial de continuidade era se o projeto já teve outras edições anteriores e quando teria ocorrido esse evento, se ele previa novas edições, o valor pleiteado versus o valor total do projeto, se a última edição foi no estado do Rio de Janeiro e se todas foram no Rio, muitas vezes eram eventos, por exemplo, paulistas que vão para o Rio, e se havia expectativa de expansão. O retorno do investimento, ele mede o retorno do ponto de vista do Estado. Então, ele segue essa equação, que é o retorno dos impostos dividido pelo investimento público. Ele tinha essa equação. O índice de alavancagem econômica mede sob a ótica da sociedade.
Então, ele é a divisão entre o impacto econômico calculado versus o investimento total. Como vocês veem, é bastante complexa, não é uma continha simples de fazer. Então, foi criado uma espécie de um software e se criou algoritmos, são mais de 70 mil entradas que foram geradas quando a gente fez esses formulários todos, e o algoritmo que fazia aí as contas para isso, né? De acordo com as equações que eu expliquei. E aí é o tal banco de dados que nós revisamos, porque muitas informações não eram coerentes com o evento, então você lia, às vezes o pessoal chutava 1 milhão de participantes no evento e a gente via que isso não era razoável, então nós corrigimos esses dados, né? E uma vez feitas todas as contas aí pelo algoritmo, cada projeto recebeu um dashboard, que é o resumo daquelas equações que eu expliquei, e os projetos receberam então um certificado onde eles têm esse resumo em mãos, e foram 154 projetos escolhidos. Essa era a meta do Ministério da Cultura, selecionar 150 projetos, nós chegamos a 154. E a forma como ele foi calculado permite que a gente segmente os projetos por natureza de atividade, localidade, por mês. Então, a gente poderia organizar esse calendário de inúmeras formas, né? E assim foi feito, né? E aí, é sempre mais um exemplo de como isso foi calculado, né? E agora os resultados. Desses 154 projetos, 62% são ditos projetos culturais, 26% esportivos e 12% corporativos. Aqui também houve, nós tivemos que reclassificar alguns projetos que se diziam culturais, mas que não eram. Por exemplo, um que me incomodou muito são esses festivais de cerveja, né? O Mundial de la Bière. Eu não considero isso um projeto cultural, eu acho que é um projeto corporativo. Então, isso foi reclassificado para corporativo. Ele tem o seu valor, sim, mas não como cultura. E, por isso, a classificação foi uma das partes mais trabalhosas para a gente. Os 154 projetos, 83% são na cidade do Rio de Janeiro e 17% no interior. Esses são os valores que esses 154 somam. Então, são 460 milhões, praticamente outro tanto, um pouco mais, né, do que eles estão pleiteando, já vinha alavancado de outras fontes de renda, o total era 1 bi, e geram um impacto econômico de 13 bi, gerando também 351 mil postos de trabalho e 773 milhões em tributos. Essa lâmina ela é muito interessante porque ela mostra realmente como os 154 projetos se destacavam muito do restante. Aqui é comparando as várias frentes dos projetos selecionados versus o total daqueles 617 projetos inscritos. Então, os 154 projetos, eles retornavam quase 90% do valor em tributos de todos os projetos. 91,2% dos empregos, do impacto econômico 90%, do valor do projeto 81,5% e do pleiteado
ao programa 54,3%. Então, dá para ver como os projetos são os mais consistentes do ponto de vista dessa metodologia que nós aplicamos. Na média, para cada real investido, esses 154 projetos têm o potencial de alavancar R$13, ou seja, são projetos muito importantes para a economia do Estado. E como é que a gente mede isso? Fazendo as pesquisas, não é? Como eu disse no início, tudo foi calculado com base em informações fornecidas pelos próprios proponentes, não é? Então, a gente não tem certeza se eles responderam consistentemente às questões. Então, nós fizemos pesquisas com os públicos dos eventos para ter certeza. E aí nós fizemos no Réveillon a pesquisa, no Carnaval, e vamos fazer agora na Flip, no Anima Mundi, que é o festival de quadrinhos, e esse projeto esportivo que é o XP Games. Então, esse é um pouco o projeto que eu queria trazer a vocês e agradecer mais uma vez ao convite aí para a FGV Projetos estar aqui, podendo apresentar o case, e estou à disposição para perguntas. Você é mediador ou não? Não, não vou apresentar. Obrigado. Bom dia a todos. Prazer estar aqui. Obrigado, Ronaldo, pelo convite. Parabéns pela iniciativa. Secretário Romildo, prazer estar dividindo aqui a sala contigo. Muito prazer estar com tantos amigos aqui também, né? Amigos dessa luta diária que é da importância e valor para a cultura. Aqui um painel para a gente falar de economia da cultura, mas eu queria dar um passo atrás, né? A gente, de fato, como o secretário disse, a professora Silvia também, a gente tem dificuldades em avaliar, medir indicadores e números da cultura, enfim. Firjan fez uma pesquisa grande há tempos atrás, em 2015, apontou que lá naquela época cerca de 900 mil profissionais empregados atuam na área ou em alguma atividade correlata com a cultura. Cerca de outras 250 mil empresas estão registradas com algum tipo de atividade relacionada à cultura. A indústria criativa ela é composta lá desde a arquitetura, passando pelo design, produção gráfica, editorial, até as expressões artísticas todas conhecidas por nós, administração de equipamentos, etc., serviços correlatos, produção. Mas eu acho que a gente tem que ter uma consideração importante sobre o processo econômico. Aqui o Ronaldo falou um pouco mais cedo, o secretário também falou, sobre a questão da Rouanet. Mas aqui, não sei se todo mundo sabe, talvez sim, mas a estrutura da Lei Rouanet, que já faz 27 anos que existe, tem o Fomento, o Fundo Nacional e os FINCAPs. O único setor econômico brasileiro que não tem uma alavancagem do sistema financeiro por crédito subsidiado, empréstimo, ou algum tipo de incentivo para a tomada de recursos, para a alavancagem da sua produção cultural, ou enfim, da sua produção econômica, é o setor cultural. Mas isso está estabelecido no âmbito da Lei Rouanet, assim como o Fundo Nacional de Cultura. O Brasil hoje participa pelo governo federal, o orçamento da cultura está em 0,08 de tudo que se arrecada no âmbito nacional. O governo federal arrecada e concentra 70% de toda a arrecadação brasileira. Os municípios, bem apontado pelo secretário Romildo, ficam com 15% de tudo que se arrecada.
obrigações constitucionais na área da saúde e da educação, naturalmente, depois do déficit orçamentário que passaram a ter pela crise econômica vivida nos últimos anos, naturalmente pressionaram as várias outras áreas de investimento público, concentrando recursos naquilo que tem obrigações não só constitucionais, como adquiridas no custeio. Folha, Previdência, custeios outros da administração pública direta. É a dificuldade que os municípios vivem. Alta concentração de recursos no âmbito federal. Os estados ficam em torno de outros 15% a 18%, mais ou menos, de tudo que se arrecada, os 27 estados. A União, portanto, grande arrecadadora, concentradora de recursos, tem no seu conjunto de investimentos públicos uma série de alavancagens para os setores econômicos. O ano passado, para terem uma ideia, foram renunciados e incentivados 497 bilhões de reais para todos os setores econômicos. Desta quantidade, uma pequena fatia, a tal demonizada Lei Rouanet, participou de 0,23, 1,15 bilhões. Mesmo valor há uma década. Déficit mais ou menos de 55% dada a inflação do período. Mas ela ainda parece ser um grande problema para o ajuste fiscal brasileiro. O serviço da dívida, outros 500 bilhões de reais. Portanto, cerca de 1 trilhão de reais são tributos incentivados ou renunciados e mais o serviço da dívida brasileira. Falta dinheiro, óbvio, falta dinheiro em vários lugares. Mas a cultura, e esse é o passo que eu quero dar atrás, tem sido pouco valorizada. É difícil você praticar valor ou agregar valor naquilo que não é valorizável ou que não é valorizado. Aí a gente tem um outro problema. Aí temos um problema de identidade e de compreensão daquilo que a cultura pode fazer pela sociedade. Acho que esse é um ponto. Eu vou aproveitar o momento, Ronaldo, porque aqui, diferente da última segunda-feira, a gente fez um encontro de 20 anos de organizações sociais, e aí tinha lá também uma mediadora, colega sua da FGV, professora Silvia, e ela puxou a nossa orelha e falou: vocês estão pregando para convertidos? Às vezes sim, mas é bom repetir, né? Repetir faz bem porque a gente afina discurso. Eu acho que o que tem faltado para o nosso setor, sobretudo nesses tempos mais difíceis, é qual é o ponto de defesa ou de partida que nós vamos dar para valorizar a cultura. Ela pode e deve ser compreendida a partir do seu retorno econômico? Pode e deve. Pela geração de emprego e renda, bem colocado pelo secretário e pela professora Silvia? Sim, deve. Ela emprega. A professora Silvia, num projeto importante e audacioso do ministro Sérgio Sá Leitão, que aliás fez um portal ótimo, Cultura Gera Futuro, está no escopo desse portal, no escopo da política nacional hoje de cultura, todos esses assuntos que nós estamos tratando hoje. Convido todos a conhecerem esse portal, Cultura Gera Futuro. Mas um projeto audacioso como esse, do Rio de Janeiro a Janeiro, revela em números absolutos que aquilo que se investe é imediatamente retornado para a tributação ou para a nova arrecadação do poder público para fim de novos investimentos. E aí a gente volta a tratar exatamente do mesmo tema. A gente justifica o valor da cultura a partir daquilo que ela pode retornar para os cofres públicos. Ele investe e a gente justifica que é importante que ele invista porque ele vai ter o recurso de volta. É bom também, porque ele gera emprego, gerou lá, enfim, né, nas atividades previstas, 350 mil novos postos de trabalho, ou renda, melhor dizendo ainda, né, do que trabalho é renda. E isso tem acontecido na escala desde sempre. Um trabalho feito pelo Fórum Brasileiro pelos Direitos Culturais, para quem não conhece também convido a conhecerem, que reúne várias instituições e personalidades jurídicas do mundo cultural nacional, fez um levantamento sobre o uso da Lei Rouanet e lá, para desmistificar o ataque e o investimento que se faz na renúncia da atividade cultural, explicita que
somente 8% do arrecadado via Rouanet é que são investidos em cachês artísticos. Outros 92% são para garantir toda a cadeia produtiva que a gente aqui sabe de cor e salteado, porque tem prestação de serviços, tem hospedagem, tem alimentação, tem logística, tem técnico, tem infraestrutura, tem uma cenografia, figurino, tem uma série de direitos autorais, né? Tem uma série de despesas que são realizadas a partir de um projeto cultural. E ele, por si só, a Rouanet, por si só, ela já retorna substantivamente recursos ao Estado daquilo que o próprio Estado investe. O governo de São Paulo tem um projeto também, comparativamente aos valores do Rio de Janeiro a janeiro, do retorno que se espera, tem um projeto de muitos anos chamado Revelando São Paulo. Ele, além de promover a garantia da identidade da cultura popular paulista, né, da sua origem tradicional, enfim, a gente tem buscado constantemente justificar os valores investidos no retorno que ele possa trazer economicamente. Então, a última edição, que foi em novembro do ano passado, o secretário está aqui, pode me corrigir se eu estiver errado, foram investidos 1,2 milhões de reais para um evento ou uma feira que aconteceu de exposição de mais de 130 cidades na área do artesanato, da culinária e das atividades artísticas. Oi? O festival Revelando... Isso, exato, olha aí, muito bem. Obrigado pela correção. Investiu 1,2 bilhões e teve um retorno econômico de cerca de 7 milhões de reais, segundo o levantamento apurado. Isso, também você pode me corrigir se eu estiver errado, isso garantiu, por exemplo, que vários daqueles expositores garantissem a sua renda, se não do ano, pelo menos do semestre. E é inacreditável que se ainda discuta qual é o valor a ser aplicado numa atividade dessa. Na minha opinião, não deveria nem se medir exatamente o retorno econômico. Só a garantia da manifestação e do investimento que se faz pela cultura tradicional para a garantia da nossa identidade, jamais do que justificaria o investimento. Mas a gente continua indo buscar melhores argumentos para justificar o mínimo investimento público no setor cultural. Eu acho que a gente tem um desafio. Eu acho que o desafio está colocado do ponto de vista qual é o valor da cultura e não que ela vale monetariamente. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre também a conexão que se faz ou a importância que se deve fazer do ponto de vista da cultura com a educação. Acho, além de tudo, talvez a gente tivesse se perdido mesmo há 3 décadas de discussão entre a autonomia, a independência do setor, também bem colocado pelo Ronaldo, pelo secretário, que naturalmente isso revela a sua importância e autonomia no debate, na construção da política cultural, ou da política pública no setor cultural, mas a gente foi se afastando, sobretudo e foi diminuindo, sobretudo pelo pacto constitucional que obrigou estados, municípios e União a garantirem recursos mínimos para áreas consideradas naquela época, na Constituição de 88, determinantes para o desenvolvimento da sociedade. No baixo crescimento econômico, na retração da economia, na queda da arrecadação, naturalmente, as obrigações constitucionais são garantidas, mas outros setores ficam muito alijados de qualquer tipo de financiamento. Acho também que é importante a gente voltar a conversar com a educação, não só por uma questão de uma oportunidade, porque a gente talvez na área cultural se veja no menor índice de financiamento proporcional do orçamento da sua história, ou se veja permanentemente combatido, né, por vários setores organizados da sociedade
sobretudo alguns muito claramente políticos e conservadores, mas eu acho porque também, acredito muito que o que falta hoje, por exemplo, para a rede pública de educação é a garantia do senso crítico. Se a educação gera repertório suficiente para a educação, veja, um grande parênteses nisso, tá certo? Mas se a educação gera repertório no ensino fundamental, no ensino médio, o que falta para essas novas gerações futuras é a admissão e adoção de senso crítico, que só a cultura pode trazer na constituição do indivíduo e no desenvolvimento civilizatório pretendido. Eu não tenho nenhuma dúvida que o que falta da conexão, e aí tem vários projetos, tem a história do Cultura é Currículo, que trazia crianças para os museus, traziam jovens, adolescentes para os museus, espetáculos, casas de orquestras, enfim, uma série de atividades culturais. Também a gente precisa imaginar que a partir desse momento, na nova constituição do indivíduo, do homem moderno, do homem contemporâneo, é que ele deva ser protagonista das suas atividades. E ele precisa, portanto, a partir da sua infância e da sua adolescência, ser criador da própria arte, né? Tem um amigo, que é um amigo comum de todos aqui, que diz isso muito bem. Já foi a fase da democratização do acesso, né? O acesso aos festivais, aos eventos. Quantos eventos, né? Rio de Janeiro a janeiro, um conjunto de eventos e demonstrações artísticas, outras atividades, mas sobretudo artísticas, de forma gratuita. Isso está resolvido em termos proporcional ao que mais precisa ser feito no âmbito da cultura no Brasil. O que a gente precisa agora é da democracia do acesso. É o indivíduo ser um agente transformador do seu território e, portanto, a sua comunidade ser influenciada por cada indivíduo que participa dela. Isso a gente pode construir a partir da educação. Isso a gente pode oferecer dentro da rede pública, porque é lá que você forma o cidadão para o futuro. O Estado de São Paulo tem 3.750.000 alunos, só do governo do Estado de São Paulo, administrado pelo governo do Estado de São Paulo. 5.407 escolas. Dessas, 811 têm um teatro, um anfiteatro ou um auditório. Todos com baixíssimo uso. Tem um programa chamado Escola da Família, que trata da fruição do espaço público, que leva a família para dentro da escola do seu filho, que leva a família a participar do território. Isso, portanto, garante uma série de melhorias ou de melhores resultados, não só educacionais, como da própria manutenção do equipamento e do seu entorno. Esse programa acontece em metade das escolas. 2.200 escolas hoje participam todo final de semana nessas escolas. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a cultura é determinante para a formação do comportamento. Sem cultura, nós não teremos nada além do que já temos hoje. Teremos uma sociedade futura sem hábito cultural, e sem hábito cultural é como se a indústria de frango e laticínios pudesse sobreviver sem que as pessoas consumissem frango e laticínio. Quem não consome cultura, não produz cultura, não valoriza a cultura, elege quem não gosta ou não entende de cultura, ou mais ainda, seus mandatários são fruto dessa sociedade sem hábito cultural, e, portanto, a gente vai continuar aqui mais uma década discutindo qual é o valor e a importância da cultura. Eu acho que de números a gente está recheado, sobretudo perto dos investimentos e incentivos que o Brasil gera para a cultura. A Firjan também apontou recentemente um número que, embora a soma dos recursos públicos, proporcional a que se arrecada, chegue em torno de 0,25%,
0,25% tudo, somando tudo. Leis de incentivo, recursos diretos, enfim, dos municípios, estados e União. Mesmo assim, a cadeia produtiva da cultura gera um impacto no PIB de 10 vezes o valor investido pela administração pública. E quando a gente fala isso no Brasil, parece chocante, embora a gente compare a países anglo-saxões, que tem outro tipo de cultura, né, que tem inclusive formação de fundos endowment para garantir prosperidade, manutenção, enfim, dos equipamentos e dos programas que precisam de perenidade, né, como orquestras, corpos estáveis e afins. Aqui a gente não tem comportamento de doação direta de recursos. Não for incentivado, a gente não vai conseguir sair achando que a sociedade brasileira vai doar recursos pessoais para as atividades culturais. Mas, no entanto, isso é importante dizer, a gente tem uma série de possibilidades e perspectivas a partir de iniciativas como a de São Paulo, que precisavam, como o PROAC, sejam editais, ou seja, a parte da renúncia, que cada vez mais municípios e outros estados adotam esta política e essa medida. Acho que também a gente tem outra oportunidade de a gente fazer uma reflexão profunda sobre se a gente prefere ter identidade e isolamento, tendo uma unidade autônoma da secretaria ou de um ministério, ou se a gente deveria começar a transformar a cultura numa atividade transversal, como bem disse o secretário Ronaldo mais cedo. Porque cultura pode, como Rio de Janeiro a Janeiro bem colocou, desenvolve atividade turística, e o Brasil é incrivelmente amplo e de grande oportunidade para a geração de turismo, e a gente poderia alavancar isso ou não, o Milton sabe muito melhor do que eu falar sobre esse assunto, através das atividades ou da oferta cultural brasileira, que é das mais, se não a mais diversa do mundo. A gente pode tratar isso no âmbito do comércio exterior, se o Ministério das Relações Exteriores pararem de tributar ou sobretaxar as obras de arte agora, das exposições. Oi? Da Fazenda. Da Fazenda, enfim. Na parte da educação, não tenham dúvida. Agora, essa é uma reflexão que eu queria fazer e provocar a essa sala de gente que vive, atua e acredita nesse setor como determinante para o nosso desenvolvimento, para a nossa prosperidade. A mim não resta nenhuma dúvida. Cultura, ela tem outro tipo de valor. E aí eu queria ter dito muito mais isso na minha vida do que os números da economia ou os números de benefício que a cultura pode gerar. Porque eu acredito que se alavancassem minimamente o setor cultural, esses números seriam muito mais expressivos. Nós seríamos muito mais competitivos. É o mundo trazido pelo secretário quando ele diz que é o mundo da inovação, não é mais mecanizado. A gente precisa de conhecimento, a gente precisa de inovação, a gente precisa de tecnologia. E isso a arte e a ciência podem garantir para nós. Senão a gente não vai sair do lugar que nós estamos com 13 milhões de desempregados. E cada susto dado por setores econômicos, a economia ruirá novamente. Então, acredito muito que o nosso papel aqui deveria ser muito mais alinhar a forma de pensar e aquilo que a gente possa defender do ponto de vista do valor da cultura. Não só o monetário, mas aquilo que ela representa de fato e de verdade para a sociedade brasileira.
Nós vivemos de cultura, temos um hábito cultural, sabemos profundamente o que ele significa. Mas será que a sociedade que consome também percebeu isso? O que será dela? Ela já percebeu o que é viver sem gasolina, né, sem diesel. E se ela vivesse sem música, o que seria? Se ela vivesse sem literatura e sem poesia, o que seria? Acho que essa é a reflexão que eu preferia passar hoje. E para falar um pouco e rapidamente sobre o modelo de organizações sociais, estava no programa, né? O modelo de OS, ele fez esse mês 20 anos. 20 anos da reforma do Estado brasileira, de 1998, e dentre várias coisas, um projeto de lei que mudou a forma de contratar em algumas atividades sociais públicas, né, de política pública social. A área do esporte, a área da cultura, a própria área da educação é permitida, a área da saúde, a área da assistência social, da pessoa com deficiência, enfim, várias são as possibilidades de se constituírem a parceria entre a sociedade civil e os governos e o Estado para a execução de políticas públicas. São Paulo tem sido pioneira na área da cultura, grande exemplo para várias outras cidades e municípios, e para ter uma ideia prática de como é importante e é atual, embora já tenha 20 anos o modelo, este museu só foi possível ser constituído por conta da parceria com a sociedade. Ele nunca teve, nos seus 10 anos de história, menos de 1/4 daquilo que ele custa financiado pelo privado. Nunca. Imediatamente, na sua renovação contratual, foi submetida à fundação que cuida, instituto que cuida aqui do museu, a metas de 1/3 daquilo que ele custa ser providenciado, ser financiado pelo privado. A USESP hoje, apesar de alguns críticos acharem que custa caro, ela, cerca de 55% do que ela custa é financiado pelo privado, não é recurso público do Estado de São Paulo. O Teatro Sérgio Cardoso, metade dele hoje é financiado por cessão onerosa, participação de bilheteria e patrocínios privados. Esse é um modelo que eu trato como atual, porque ele garante, primeiramente, democracia, porque ele permite diálogo com a sociedade, é o Estado permanentemente dialogando com a sociedade, gestão eficiente, porque gera índices incontestáveis de economicidade, incontestáveis. Transparência, porque ela administra no âmbito daquilo que o privado exige, mas também daquilo que o poder público exige, presta contas para todos os órgãos públicos, como a administração direta presta, e presta contas para a sociedade e tem governança e auditorias privadas como o setor privado. Ele significa, portanto, um modelo que atua em transparência dupla, aquilo que o poder público exige e aquilo que o mundo privado também exige. Ele tem governança, porque não é um conjunto de desavisados que administram através do Conselho de Administração e Conselho Fiscal das instituições. São pessoas de ilibada reputação que emprestam seus nomes sem R$1 de remuneração para garantir a melhor e mais providencial execução do contrato. Tem um contrato com a administração pública que exige e, para o passo, atua na obtenção ou na marcação cerrada ali das metas contratuais. É, portanto, um modelo que a própria sociedade tem exigido, do ponto de vista de participação, de uso do recurso público e da melhor eficiência, da melhor entrega de resultados da política pública
criada pelo Estado. É um modelo que passa por uma reforma agora no Legislativo. O Senado tem uma proposta nova, melhora substantivamente. No âmbito da saúde, para se terem uma ideia em comparação, não fosse, só no âmbito de São Paulo, não fosse o modelo de OS hoje, o Estado financiaria para fazer a mesma coisa, só na questão tributária, 1,3 bilhões de reais a mais que o Estado de São Paulo teria que colocar na saúde nos dias de hoje para entregar a mesma coisa, talvez não com a mesma qualidade, talvez a mesma quantidade, né? Mas enfim. Então, é um modelo importante, ele ajuda a financiar a política pública. Em 2016, a cada R$5 investidos na política cultural de São Paulo, R$1 veio da iniciativa privada, isso considerando, inclusive, todos os programas de formação, que aí a gente sabe, aí a oferta tem que ser muito mais ampla do que a capacidade de rentabilizar ou de arrumar patrocínios ou apoios privados para a sua consecução. Enfim, para encerrar, que já estou falando barbaridade aqui, né? Tá bom, estão 11h15, já está na hora, né? Então, mas para encerrar isso, eu acho que vim mais no desejo de fazer uma provocação. Acho que a gente precisa ter outros alinhamentos. Aqui não tem adversário, aqui só tem colega aliado, que todo mundo pensa para o mesmo caminho. Alguém pode pensar um pouco mais de um lado, outro do outro pode opinar na forma de fazer, mas eu não tenho nenhuma dúvida que aqui todo mundo pensa que a cultura é determinante para o nosso desenvolvimento, progresso e prosperidade. Não tenho nenhuma dúvida disso. Daqui exatos 4 meses, o Brasil passa por novas eleições. Elege um presidente, 2 senadores, cada estado, né? Um presidente, 2 senadores, um governador, um deputado federal, um deputado estadual. Todo mundo vai fazer essa opção. 513 deputados federais, 96 deputados estaduais, 2 senadores que comporão 81, o presidente da República e o governador de São Paulo. Não tenho dúvida que aqui nós vamos ter um papel importantíssimo. Convencer a sociedade que o melhor político é aquele que melhor entender a importância e o valor da cultura. Muito obrigado, contem comigo. E 15 horas hoje, eu tomo posse festiva na FDE, missão essa que eu só aceitei mesmo por um motivo: conectar tudo que a gente faz com a educação. Esse é o meu papel lá, espero que, não sei por quanto tempo, né? Eu espero que por 4 anos e meio, pelo menos. Vamos ver se dá certo, mas o fato é que o tempo que eu tiver, tenho comigo lá um aliado de primeira hora. Não vou medir esforços para a gente estar junto nessa batalha e refazer esse casamento além dos eclipses, né, Romildo? Para a gente repactuar esse casamento de um divórcio, sabe-se lá de onde veio, da educação com a cultura, mas o que depender de mim, contem com os meus melhores esforços.